Estamos de volta aos nossos estudos do Regimento Interno TRT-15 e TRT Campinas. Estamos avançando, não é? A proposta é trabalhar aqui gratuitamente para vocês todos os artigos do regimento cobrados na sua prova. Lembrando que o edital TRT Campinas não está contemplando todos os artigos, mas trabalharemos aqui no meu canal do YouTube todos os artigos do regimento cobrados no edital, ok? E para complementar a sua preparação quanto ao regimento interno, no meu site, como você já sabe, o eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de 80 questões comentadas e inéditas do regimento. As aulas, a primeira e a segunda aula já foram disponíveis, são 8 aulas com 10 questões cada uma, temos o cronograma dessas aulas, disponibilizado para você fazer o download do vídeo, do PDF, então basta acessar esse site e adquirir o curso. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo passado, ainda tratando do artigo 21F, que traz as competências do órgão especial. E nós estamos dividindo, não é? Temos as competências em matéria judiciária e as competências em matéria administrativa. Hoje nós vamos fechar as judiciárias, em matérias judiciárias, e vamos já continuar tratando das matérias administrativas. Então, em matéria judiciária, cabe ao órgão especial, na linha B, deliberar sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas na competência dos outros órgãos. Então, nós temos aqui uma competência que nós chamamos de residual. Então, naquilo que for matéria judiciária, que não está incluído na competência das sessões, das turmas, incluem-se na competência do órgão especial. Além disso, cabe ao órgão especial, a linha C, processar e julgar nos feitos de sua competência. Primeiro, as exceções de suspeição e impedimento dos seus próprios desembargadores, as exceções de incompetência que lhe forem opostas, as restaurações de autos, as habilitações incidentes e as arguições de falsidade, os agravos regimentais e os agravos internos. Bom, dessas 5 disposições que nós temos aqui, que cabe ao órgão especial, eu considero para você que são uma das mais importantes para a sua prova. Então, nesta a linha C, que fecha as competências em matéria judiciária, por favor, pegue o seu marca-texto amarelo, verde, laranja, o que você tiver, e passe em cada um desses números de 1 a 5. Especialmente o número 5, os agravos regimentais e os agravos internos, e o número 1, que trata das exceções de suspeição e impedimento dos seus desembargadores. Tá? Então, essa linha C ela tem muita importância como competência em matéria judiciária. Partiremos agora para as competências em matéria administrativa. A primeira delas diz assim: processar e julgar as questões e os recursos de natureza administrativa originários de atos do presidente do tribunal, da corregedoria, de quaisquer dos seus desembargadores, dos juízes de primeiro grau e dos seus servidores, observado o prazo do artigo 293. Bem, que prazo que é esse previsto no artigo 293? Vamos observar? O artigo 293, ele traz aqui na sua disposição, olha só, artigo 293, das decisões do presidente do tribunal e da corregedoria em matéria administrativa, cabe recurso ao órgão especial no prazo de 10 dias. Então, o prazo mencionado aqui, 10 dias. Anote aí na sua disposição. Então, qual que é o foco dessa linha A? Questões e recursos de natureza administrativa. Então, eu vou colocar com marca-texto, porque isso é o mais importante desta linha A. Questões e os recursos de natureza administrativa, ok? Continuando, a linha B. Deliberar, referendar e determinar o processamento de exoneração e aposentadoria de desembargadores, remoções voluntárias e permutas, que são as trocas feitas dos juízes titulares de varas do trabalho e juízes do trabalho substitutos. 3. Promoções de juízes titulares de varas do trabalho e juízes do trabalho substitutos que obedecerão alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento e que, nesse caso, serão realizadas com base em pontuação
atribuída pelos desembargadores aos candidatos. Bom, o que é mais importante aqui? Vamos fazer com marca-texto para ficar fácil para vocês. O que é mais importante dessas primeiras que nós vimos é a questão da exoneração e aposentadoria, especialmente a aposentadoria de desembargadores. Então, faça um asterisco nessa número 1, tá? A linha C, exercer disciplina sobre os juízes de primeira instância e julgar os processos disciplinares em que sejam partes, garantida sempre a ampla defesa, claro, porque é um princípio constitucional. Então, o mais importante aqui são os processos disciplinares envolvendo esses juízes de primeira instância, portanto, caberá ao órgão especial. A linha D, determinar nos casos de interesse público a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria de juízes de primeira instância, assim como a disponibilidade ou a aposentadoria de membro do próprio tribunal. A linha E, deliberar sobre proposta de não vitaliciamento ou perda do cargo de juiz não vitalício. Então, na linha C, D e E, quais são as palavras-chave que nós temos que assinalar? Primeira, processos disciplinares. Segundo, remoção e disponibilidade. Até porque a aposentadoria, nós já falamos, então sempre você vai lembrar de aposentadoria ligando ao órgão especial. Proposta de não vitaliciamento cabe também ao órgão especial. A linha D, determinar, nos casos de interesse público, a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria. Olha só, repetiu aqui, né, galera? Repetiu. Então, vamos passar. A linha F, apreciar e decidir os pedidos de remoção de turmas, câmaras e sessões especializadas entre os desembargadores, observada a ordem de antiguidade entre os interessados que tenham manifestado interesse na vaga. No prazo de 10 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao envio de comunicado da presidência, por meio eletrônico, aos desembargadores com notícia de pedido de remoção ou de existência e oferta de vaga. O importante aqui, esse prazo se repetiu, 10 dias, vocês perceberam que nós já trabalhamos uma vez. Lembra dos 10 dias, quando nós mencionávamos lá na linha A, em matéria administrativa, que é o prazo para processar e julgar as questões e recursos de natureza administrativa? Então, esse prazo de 10 dias se repetiu. E agora, o que é importante aqui é a apreciação e decisão dos pedidos de remoção de turmas, câmaras e sessões especializadas, tá bom? Essa, então, foi a linha F das competências em matéria administrativa do órgão especial. A linha G, fixar e rever as diárias e ajudas de custo do presidente, do vice-presidente administrativo, do vice-presidente judicial, do corregedor regional, do vice-corregedor regional, dos desembargadores do trabalho, dos juízes de primeira instância e dos servidores. Portanto, os cargos de direção mais os juízes de primeira instância e os servidores. Então, palavra-chave aqui, fixação e revisão de diárias e ajudas de custo, ok? H, pessoal, vocês vão perceber que o mesmo texto que tem na H é o mesmo texto da F. O legislador aqui, ele comeu bola, né? Então, nós já falamos sobre o F, que é questão de apreciação e decisão de pedidos de remoção de turmas, câmaras e sessões. Não tem necessidade de falarmos desta H, porque se repete. A linha I, deliberar sobre a definição das circunscrições judiciárias com a finalidade de distribuição e lotação dos magistrados de primeiro grau mediante proposta da Corregedoria Regional. Então, vamos aqui assinalar deliberação sobre definição das circunscrições judiciárias. Ok? Cabe, portanto, ao órgão especial. J. Deliberar sobre a alteração e estabelecimento da jurisdição das varas do trabalho, assim como a transferência de sua sede de um município para outro, visando a melhoria e agilização da prestação jurisdicional mediante proposta da Corregedoria Regional. Perceba mais uma vez aqui, então na linha I nós temos definição de circunscrições judiciárias. Na J, a alteração e estabelecimento da jurisdição de varas. Perceba que para os dois nós temos proposta da Corregedoria Regional do Trabalho. A linha K,
deliberar sobre as indicações para os cargos de secretários das seções especializadas e das turmas. Né? Então, quem delibera, decide a respeito das indicações para os cargos de secretários das seções especializadas, tanto de dissídios individuais quanto coletivo, quanto às turmas, cabe, portanto, ao órgão especial. L. Deliberar sobre as demais matérias administrativas não vinculadas na competência dos órgãos do tribunal. E o que aqui é interessante, porque quando nós estávamos falando lá nas competências judiciárias, nós falamos na linha B, deliberar sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas na competência dos outros órgãos do tribunal. Lembra? Aqui nós temos também mais uma competência residual, tá? Porque nós temos aqui matérias administrativas que poderão ser decididas que não estão incluídas nas competências dos outros órgãos. M. Conceder licenças para frequências em cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos. E N. Aprovar as comissões de licitação. O mais importante aqui, considero que é a questão das aprovações das comissões de licitação, tá certo? A linha O. Propor ao Tribunal Superior do Trabalho a criação com a fixação dos vencimentos correspondentes e a extinção de cargos ou funções, além de outros órgãos. Essa linha O, ela é fundamental. Vou até colocar o marca-texto, mas de outra cor, porque nós temos aqui uma proposta ao Tribunal Superior do Trabalho da criação com fixação de vencimentos e a extinção de cargos ou funções, tá? Cabe ao órgão especial. P. Estabelecer os critérios, designar as comissões, aprovar as instruções, a classificação final dos candidatos, assim como as prestações de contas dos concursos para provimento dos cargos de juiz do trabalho substituto e de servidores do quadro de pessoal. Os concursos terão validade por até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Essa menção no meio dessa linha P pode dar uma questão muito boa. Porque nós estamos falando aqui do concurso para provimento. Desculpa. Estamos falando aqui do concurso para provimento dos cargos de juiz do trabalho substituto. Então, esse concurso terá validade por até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A linha Q, autorizar a denominação dos fóruns e prédios, ou seja, o próprio nome dos fóruns e prédios, quem autoriza aquele nome. Em matéria administrativa, esta competência cabe ao órgão especial, tá bom? A linha R, deliberar sobre pedido de residência do magistrado fora da respectiva jurisdição ou circunscrição, aprovar o regulamento da secretaria e serviços auxiliares, assim como as alterações necessárias. Então, nessa linha S, nós fechamos as competências em matéria administrativa. Passaremos agora a analisar outras competências cabíveis ao órgão especial. 3. Organizar os seus próprios serviços auxiliares. Fixar o dia das suas próprias sessões. Óbvio, né? O próprio órgão especial fixa o dia das próprias sessões. Convocação de desembargador para formação de quórum, respeitada a ordem de antiguidade. Edição de resoluções, provimentos e outros atos, mediante proposta de quaisquer dos seus órgãos ou desembargadores, após aprovação pela maioria destes. Para mim, esse é o mais importante. Então, essa linha 6 aqui é o mais importante desse slide. Tá? Até porque tem maioria, tudo que tem maioria absoluta, a banca gosta de confundir o candidato. 7º, praticar quaisquer outros atos necessários ao bom funcionamento da Justiça do Trabalho da 15ª Região, assim como deliberar o que for cabível nos casos não previstos neste regimento. 8º, então perceba aqui, só para fazer um adendo, outros atos. Então não é exaustivo. Existem outras situações que poderão ser cabíveis ao órgão especial. 8º, fiscalizar o cumprimento das suas próprias decisões, declarando a nulidade dos atos contra elas praticados. 11. Dar ciência à corregedoria de atos considerados atentatórios à boa ordem processual. 11 não, 9, né? Depois do 8 é o 9. Bruno, isso daqui é o número algarismo romano número 9. Agora vamos para 10. Determinar às varas do trabalho a realização dos atos processuais e das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação.
11. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem às requisições. E assim a gente fecha as competências do órgão especial. Ah não, professor, que tanto de competência, isso é cansativo. Gente, não tem como. Né? Nós temos mais competências para trabalhar, é muita leitura, né? Não tem como. Estudar competência, é claro que depois eu vou trazer para vocês o material de revisão antes da prova e vou assinalar aquelas competências que são mais importantes. Mas não tem jeito, é você pegar essas competências, ler todos os dias, depois no nosso material que eu vou disponibilizar em PDF para vocês gratuitamente, vocês vão acessar essas informações com aquelas competências que são mais importantes para a prova. Mas tem que ler, não tem jeito de fugir. Né? E junto com o curso de questões, de 80 questões comentadas, esse curso é fundamental, porque lá eu já coloco essas competências mais importantes, tá bom? Dê o seu joinha para incentivar cada dia mais a produção de cursos, materiais gratuitos para vocês, e a gente se vê em breve, que é amanhã sábado, né? Sábado e domingo teremos vídeos sobre o TRT 15. Então não perca, assine o canal se você ainda não assinou. Bons estudos!